O livro Senhora, de José de Alencar, é uma obra importante para a literatura brasileira, fazendo um retrato da sociedade fluminense do século XIX, concretizando a época em que o autor viveu. José de Alencar deixou-nos como herança não só mais um romance, mas um documento histórico que nos permite, através da história idealizada das personagens, criar um senso crítico sobre sociedade e entender o processo evolutivo e a ascensão da mulher e das classes burguesas. Na leitura, ao desvendarmos o enredo, é perceptível que, apesar de simples, traz consigo a complexidade de amor do romantismo, críticas à sociedade da época e aos valores burgueses que a compõem. Senhora é um romance passado na primeira metade do século XIX e que expõe ao leitor, como plano de fundo, valores e costumes da aristocracia escravista do Segundo Reinado. O romance conta-nos a vida de uma bela moça desiludida e rancorosa, chamada Aurélia Camargo. Aurélia passou uma infância pobre junto à mãe doente e um irmão que veio a falecer na adolescência. Narrado em terceira pessoa, o romance é escrito em 4 partes e não obedece uma ordem cronológica, isto é, a primeira parte, o preço, narra os episódios atuais, enquanto que a segunda parte, quitação, falam-nos do passado de Aurélia, seguem os capítulos Posse e Resgate. Aurélia foi o fruto da união entre o filho de um rico fazendeiro e uma órfã pobre. Seu pai, Pedro de Souza Camargo, era o filho natural de Lourenço de Souza Camargo, um homem prepotente e severo que vivia isolado em suas terras. Lourenço, apesar de não reconhecer o filho como herdeiro, mantinha-o no Rio de Janeiro com uma boa vida enquanto estudava medicina. Foi na corte que Pedro conheceu a mãe de Aurélia, Emília Lemos, pobre e órfã por quem apaixonou-se. Emília morava com um irmão mais velho, Manuel José Correia Lemos, que, tão logo soube do romance entre a irmã e o estudante, oportunistamente tratou de exigir do moço um documento que legitimasse sua condição de herdeiro se quisesse casar com Emília. Diante dessa impossibilidade, devido à conflituosa relação que o mantinha com o pai, Pedro decidiu fugir e casar às escondidas com Emília. O velho Lourenço, sabendo que o filho vivia com uma moça de família raptada, ordenou-lhe que largasse a corte e regressasse à fazenda. Pedro manteve em segredo sua paixão, assim como seu casamento, e teve que viver separado da esposa. Não teve escolha, o pai abandonaria a herança caso soubesse a verdade. Após ter passado 1 ano da separação, Pedro consegue ir ao Rio em visita. Lá retorna sua forte relação com Emília e conhece seu primeiro filho, Emílio, de 2 meses. Mantém em sigilo seus encontros com a esposa e o faz intercalando meses passados na fazenda com o pai e semana no Rio com sua família. Nessas circunstâncias nasce Aurélia. Certo dia, Lourenço comunica ao filho da sua intenção em que se case com uma moça rica da região. Pedro resolve então partir para unir-se a sua esposa e filhos. Ao fugir, acaba morrendo em um rancho. O dono do rancho, de posse de uma maleta que Pedro levava consigo, guarda-a com a intenção de entregá-la a Lourenço. O que de fato ocorre, porém muitos anos mais tarde. Aurélia vai crescendo ao desamparo, quase à míngua. A condição humilde em que se vive e a mãe doente, precisando de cuidados, não lhe traz alternativas a não ser expor-se à janela na tentativa de arranjar um casamento. Imposição da própria mãe. Aurélia, que por sua estonteante beleza atraía os mais finos moços da corte, sente-se humilhada ao submeter-se a galanteios vulgares. Seu próprio tio, que lhe faz uma proposta indecorosa para que se torne prostituta, oferecendo-se como seu mediante. Apesar da descida de sua reputação, é estimada por 2 rapazes da sociedade, Eduardo Abreu e Fernando Seixas. Aurélia e Fernando apaixonam-se, ele pedindo-a em casamento. Mas a felicidade para Aurélia dura pouco. Apesar da intensa relação amorosa, Fernando, possuidor de personalidade interesseira, se vê tentado a casar-se com outra moça, Adelaide, em que receberia um dote de 30 contos. O pai de Adelaide queria impedir que a filha se casasse com o Dr. Torquato Ribeiro, por quem nutria profunda antipatia. Fernando desmancha o namoro com Aurélia para casar-se com Adelaide. Manuel Lemos, tio de Aurélia, fora o agente catalisador desta trama de interesses,
queria a sobrinha disponível, pois tentava tirar proveito econômico de sua beleza. A essa altura, Lourenço Camargo recebe do dono do rancho em que seu filho faleceu a tal maleta que por tantos anos estava guardada. Abrindo-a, Lourenço encontra uma extensa carta que Pedro lhe escrevera contando toda a verdade sobre seu amor por Emília e pedindo-lhe perdão. O pai, após ler a carta e com o coração enternecido, decide reparar seu erro por ter sido tão rígido com o filho. Vai ao Rio de Janeiro procurar Aurélia e os netos e a faz herdeira de sua fortuna. Algum tempo depois, morre Emília Lemos. Aurélia, enquanto aguarda os trâmites da herança que lhe fará milionária, recebe o apoio de sua parenta distante, Dona Firmina Mascarenhas, e do Dr. Torquato. De posse da fortuna que lhe fora destinada e tendo-se como tutor seu tio Lemos, Aurélia incumbe-o da administração dos negócios. Sente-se então, a partir daí, livre para seguir seus caprichos. A primeira parte do livro, O Preço, narra o período atual em que vive Aurélia, cercada de riquezas. A vida opulenta que passa a ter leva-a a frequentar os salões aristocráticos da época. Nessa parte do livro há um brilho de linguagem que se assemelha ao brilho deste novo ambiente, mantido através de gestos calculados, diálogos estudados e corteses, e todo um jogo de interesses ocultos atrás de aparências. Aurélia, após ter se estabelecido confortavelmente em suntuosa mansão, ordena ao tio Lemos que dê 30 contos ao Dr. Torquato Ribeiro, possibilitando-o de efetuar o seu casamento com Adelaide Amaral. Para Fernando Seixas, pede ao tio que ofereça a quantia de 100 contos para casar-se com uma moça desconhecida, rica e jovem. Fernando não aceita a proposta, sentindo-se ultrajado. Mas no dia seguinte, a conversa com Lemos, a mãe pedira-lhe 20 contos para o enxoval de Nicota, a filha caçula. Fernando se vê então preso a uma dívida doméstica, pois já havia usado quase toda a poupança da família com os próprios gastos. Resolve então aceitar a proposta de Lemos, desde que lhe sejam adiantados 20 contos. Lemos concorda e Fernando entrega o dinheiro à mãe. Quando Lemos apresenta a noiva a Fernando, este entra em êxtase por se tratar de Aurélia. Outrora a abandonara, porém nunca deixou de amá-la. Sente-se um felizardo, mal sabendo que tudo não passa de um engodo, um plano de Aurélia para vingar-se do ex-namorado que no passo a abandonou. O iludido rapaz, sem desconfiar, vai abrindo seu coração à noiva até o dia que se casam e então sofre a grande decepção de sua vida. Fernando, apesar de não ser rico, era aceito pela sociedade aristocrática por sua beleza e suas maneiras elegantes. Escrevia crônicas e era funcionário público. No segundo reinado, eram comuns casamentos por conveniência. Acontecia que, muitas vezes, o amor geminava mesmo em tais circunstâncias. Fernando segue confiante até a primeira noite do seu casamento, quando Aurélia o leva a seus aposentos, finalmente decorados, e comunica-lhe com frieza que dormirão em quartos separados, além do que não haverá nenhuma intimidade entre eles. Aurélia prossegue em seu discurso, deixando-lhe bem claro o papel de marido comprado apenas para manter as aparências na sociedade, e que a relação entre ambos será de senhora e objeto possuído. Fernando, nessa noite, não dorme, não toca em nada do que lhe é oferecido. Decide continuar trabalhando na repartição, mesmo contra a vontade de Aurélia. Guarda os 80 contos. Na terceira parte do livro, Posse, a narrativa transcorre em torno do conflito entre Fernando Seixas e Aurélia Camargo. Desenvolve-se entre o casal um ódio mórbido, recíproco, enquanto tentam manter uma falsa felicidade. Certa ocasião, Aurélia contrata um artista para pintar o retrato do marido. Desejava colocá-lo ao lado do seu na parede da sala. A obra não agradou, pois as feições de Fernando denotavam abatimento. Ordenou ao artista que suspendesse o trabalho. A contragosto do artista, que alega ter pintado a alma do modelo, o quadro é interrompido. A partir daí, Aurélia empenha-se em amenizar a relação com Fernando, porque o quer como seu semblante tranquilo. Fernando, mais uma vez, iludido com as seduções da mulher, perde a dureza da expressão. Aurélia pede ao pintor que retorne à obra.
Este, por sua vez, capta as novas feições suavizadas de Fernando e ainda, sob a orientação de Aurélia, pintam-o com as roupas que usava quando conheceram-se em Santa Teresa. O trabalho concluído é colocado na parede do seu quarto, enquanto o outro retrato, em que o marido aparece com expressão dura, é exposto na sala de visitas. Certo dia, Aurélia leva Fernando ao seu quarto e mostra-lhe o quadro, dizendo-lhe que ali estava o homem que ela ainda amava. O artista conseguira captar a alma deste homem. Continua a lhe falar que quando ele voltasse a ter essa pureza, tornaria a amá-lo. Nos tempos de Santa Teresa, Eduardo apaixonara-se perdidamente por Aurélia. Rumou para a Europa na tentativa de esquecê-la. Depois de casada, Aurélia, sabendo que o rapaz havia caído em miséria e estava prestes a cometer suicídio, intercedeu e passou a ajudá-lo, desde então com dinheiro e atenção. Um dia, ao chegar em casa, Fernando surpreendeu-os conversando. Enciumou-se. Aurélia, por sua vez, cismava que ainda existia algo entre o marido e Adelaide, pois encontraram um antigo presente da moça junto às coisas de Fernando. As brigas em torno dessas desconfianças chegaram ao alto grau de ofensas mútuas, quando Fernando comunica que quer formalizar a separação. Aurélia tenta justificar-se, mas Fernando é inflexível. Quer restituir-lhe o dinheiro do contrato imediatamente. Fernando fizera economias com o salário da repartição e ainda conseguira ganhar mais 15 contos de um antigo negócio que só agora lhe rendera lucro. Devolve a Aurélia o que lhe pertence, os 100 contos, e reconquista sua liberdade de ser. Pronto para deixá-lo, Aurélia detém-se para dizer-lhe que, após terem se tornado ambos estranhos um ao outro, ter-lhe submetido às suas ofensas e humilhando-o durante 11 anos, ainda assim seu amor continua intacto. Ajoelha-se aos seus pés e suplica-lhe que aceite seu amor. Aquela mulher que se humilhou, aqui tens abatida no mesmo lugar onde ultrajou-te, nas iras de sua paixão. Aqui a tens implorando teu perdão e feliz porque te adora, como o senhor de sua alma, disse Aurélia. Fernando ergue-a em seus braços e beija-a com compaixão. Mas, possuído por um pensamento desesperançoso, afasta-se seu rosto do dela. Olha com profundo pesar e diz: Não, Aurélia, tua riqueza separou-nos para sempre. Aurélia, então, solta-se do marido, vai até ao tocador e volta com um envelope contendo seu testamento. Ela despedaçou o lacre e deu a ler às Seixas o papel. Era efetivamente um testamento em que ela confessava o imenso amor que tinha ao marido e o instituía seu universal herdeiro. Eu o escrevi logo depois do nosso casamento. Pensei que morresse naquela noite, disse Aurélia com um gesto sublime. Seixas contemplava com os olhos rasos de lágrima. Esta riqueza causa-te horror? Pois faz-me viver, meu Fernando. É o meio de repelires. Se não for o bastante, eu a dissiparei, disse Aurélia. Desde então, Fernando e Aurélia passam a viver realmente como marido e mulher.